Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma reflexão bíblica sobre a vida do apóstolo Paulo. Vocês já pararam para analisar o porquê que o apóstolo Paulo perseguia a igreja? E o que fez Paulo se converter? É muito profundo esse estudo que eu vou trazer aqui hoje. Paulo foi um homem que ele sempre é lembrado, né? Quando as pessoas vão falar sobre ele, que ele perseguia a igreja. Mas é muito importante entender o porquê que ele perseguia. Uma pergunta que eu gostaria que você se fizesse é: se o apóstolo Paulo estivesse hoje vivo aqui, será que ele aceitaria hoje o formato de igreja que nós temos, esse formato onde as pessoas, elas semanalmente, 2, 3, 4 vezes por semana vão para a igreja? Será que as mensagens de hoje seriam aceitas pelo apóstolo Paulo? Onde as pessoas não são ensinadas a renovar o entendimento? Será que ele participaria da ceia? Ele se batizaria na água física? Será que ele iria para os cultos? Você já parou para pensar se Paulo faria isso? Vamos entender um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo nesse vídeo. Pare para pensar o que fazia Paulo perseguir a igreja. Paulo, ele era um homem que tinha muito conhecimento na lei de Moisés. E ele era um homem muito fiel à lei de Moisés. Ele não aceitava que as pessoas andassem de forma errada. Então, se você analisar, se a lei de Moisés foi dada pelo próprio Deus, Paulo ele era um homem fiel à lei de Deus. Quando Paulo, a Escritura fala que ele perseguia a igreja, nós temos aqui em Atos 9, que eu abri o contexto aqui, onde ele é confrontado com a palavra do Deus Altíssimo, e ele se converte justamente nesse momento, do confronto que ele tem com a palavra pura do Pai. Entendam que ele está indo atrás desse povo, que ele pede aqui uma carta para o sacerdote, para ir atrás desse povo e trazer esse povo preso, como fala aqui no verso 1 e 2 de Atos 9, porque ele não aceitava que o povo estivesse abandonando a lei de Moisés. Na cabeça de Paulo ele estava certo. Era por zelo que ele estava indo atrás do povo. Só que, se você ler 2 capítulos antes, capítulo 7 de Atos, você vai ver que Paulo ele está ali ouvindo o que Estevão fala para os líderes religiosos, e Estevão é apedrejado. Logo no final do capítulo fala que as roupas de Estevão ficaram aos pés de Paulo. Então Paulo estava ali ouvindo tudo o que Estevão falou. Eu acredito que ali foi o momento onde Paulo foi confrontado com aquilo que ele sabia. Porque Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele trouxe verdades ali que com certeza não eram faladas para o povo. De que o povo de Israel entrou no deserto e acabaram voltando para o Egito, com as práticas do Egito. Essas práticas envolviam idolatria, essas práticas envolviam o povo se distanciando cada vez mais do Criador, porque se Deus é Espírito e o povo voltou à idolatria, a levantar altares, continuaram fazendo aquilo que aprenderam no Egito. Então o povo de Israel que entrou no deserto, Paulo começou a perceber que esse povo não era um povo espiritual. Eles eram tão carnais quanto o povo do Egito, quanto os outros povos. A diferença é que esse povo recebeu a lei de Deus, mas o Criador mesmo não falava com o povo. Imagina a ficha de Paulo caindo, de que eram os líderes religiosos que cuidavam do povo, como um pai cuidando de uma noiva para poder apresentar ao seu noivo. E Paulo entendendo que no noivado não há intimidade, então os líderes religiosos eram que cuidavam do povo. E aí, quando chega em Atos 9, que Paulo é confrontado aqui, que quando tem um encontro com a palavra, nós temos que entender que Paulo foi confrontado. Essa luz que brilhou para ele, imagine você que você está em um quarto escuro e de repente vem alguém e acende uma luz muito forte na sua cara. Paulo não aguentou, ao ponto que diz o texto que ele ficou inclusive 3 dias sem ver. A luz foi muito forte, ou seja, eu acredito que aqui foi o momento em que Paulo caiu em si, né? Ele percebeu que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, tudo aquilo poderia ser algo muito pequeno perto do que estava sendo apresentado para ele, porque agora estava chegando a luz, a verdadeira compreensão. A Escritura fala que a palavra de Deus ela é a luz do mundo. Então imagine que Paulo, a Escritura fala que quando Cristo chega, a humanidade estava em trevas, e Paulo fazia parte.
Mas ele achava que ele era muito conhecedor. Imaginem, Paulo vendo as pessoas abandonando a lei de Moisés e indo atrás, querendo prender, traz de volta, por amor. Mas de repente ele percebe que essas pessoas estavam saindo debaixo do controle das leis, mas elas não estavam indo para a libertinagem. Muito pelo contrário, elas estavam felizes agora. E ele, como um bom conhecedor da palavra, em Malaquias 4 fala que quando a palavra do Deus Altíssimo se fizesse carne, quando chegasse o seu grande dia, que é quando ele se faz carne, em Malaquias 4 fala que os animais iriam saltar na estrebaria de alegria. Quem eram esses animais? O próprio povo de Israel. Porque o Criador, não podendo se relacionar com eles em espírito, ele deu das suas leis. E as leis foram colocadas na pedra. O povo tinha que obedecer, era como animais com focinheiras, com rédeas, com chicotes. E tinha os guias guiando esses animais para que eles não se matassem, não se destruíssem. Porque o homem, quando ele é carnal, ele é igual a um animal, eles brigam por qualquer coisa, eles são maus. E o pai então dá suas leis para controlar. Porque controlando, ele poderia nascer ali no meio. A palavra dele poderia se fazer carne e trazer a palavra pura, porque sem a palavra pura é impossível nós chegarmos a Deus. Por isso que está escrito, sem mim nada podeis fazer. É a palavra dele que veio para libertar o homem. Verdadeiramente vós sereis livres quando eu vos libertar. A palavra, quando ela vem, quando nós entendemos, ela nos liberta. Imaginem vocês que Paulo, quando ele é confrontado aqui com essa palavra, e ele fica cego, depois quando ele tem um encontro aqui, que a partir do verso 10 fala que Ananias foi levado a Paulo, e Paulo tem a oportunidade de repente, começar a ouvir pela primeira vez mensagem do reino espiritual. E começa a entender que a Israel que nasceu da carne, ela teve um propósito, gerar a palavra de Deus. Mas depois da palavra de Deus ser gerada e ele dar do seu Espírito Santo, você vai ficar ainda na velha aliança ou você vai querer entrar para a nova, ter como Deus o seu pai e não mais Abraão? Imaginem. E Paulo então começou a compreender e foi renovando o seu entendimento. A gente conhece Paulo como um homem que mais compreendeu as escrituras espiritualmente. Ele começa então, ao invés de continuar perseguindo o povo, por zelo. Mas agora ele resolve ficar do lado daqueles que estavam sendo perseguidos, porque ele encontrou amor desse lado. Ele encontrou verdade. Ele entendeu que do lado de lá ele era como um animal. Mas do lado de cá, ele agora é filho, ele deixa de ser escravo para ser filho. Por isso que ele foi o autor da fala, né? Abba, Pai. Porque ele deixou de ser escravo. E é interessante que, para eu não me estender muito, que quando Paulo ele compreende que a Israel do alto, que é aquela que gera os filhos da promessa, que é aquela que o pai aguardou para poder gerar os seus filhos, como ele mesmo fala em Gálatas 4, a Jerusalém do alto é a que gera filhos da livre. Ele lá em Gálatas 4, ele entende que a Israel terrena representava Agar e Ismael, que eram escravos. Poderia nascer muito, se Abraão se deitasse com as escravas, nascia filha a todo momento, mas não tinham pai, porque o pai é o Espírito Santo, é só quando o recebemos que temos pai. Então Paulo começa agora a lutar contra isso, para colocar isso na mente do povo. E lá em Filipenses 3, ele fala, se tem alguém que podia se gloriar da carne, sou eu. Porque ele foi circuncidado no 8º dia no templo, ele era da tribo de Benjamim. Ou seja, ele jogou tudo isso para longe, ele falou, para mim não vale nada isso. Ele desconsiderou ter nascido da tribo de Benjamim. Ele falou, que adianta nascer da tribo de Benjamim, da Israel da carne, se eu não nascer da Jerusalém do alto? O que adianta eu ser circuncidado no órgão genital masculino, se eu não for circuncidado no meu espírito, ser transformado? O que adianta eu ser apresentado no templo no 8º dia, se eu não for apresentado no templo celeste, onde o sangue do Salvador for aspergido, como ele fala em Hebreus 10? É lá que a congregação do alto se reúne em espírito e em verdade, não é na terra. E aí ele começa a trazer a mensagem. E foi perseguido por querer ver o homem livre. Paulo simplesmente estava fazendo o que Cristo fez em João 10, abrindo o aprisco para as ovelhas saírem e se alimentar diretamente do Pai. Não precisarem mais de guias,
porque agora iriam ver, iriam recuperar sua visão, iriam ser agora pessoas espirituais, iriam recuperar sua audição para ouvir a voz do Espírito Santo, para serem guiados por ele. Mas homens maus não querem isso. Então perseguiram a Paulo e perseguiram a todos aqueles que trouxeram essa mensagem de que se buscarmos a Deus em espírito, com certeza seremos pessoas melhores e não mais como animais, precisando de leis, de grades, de regras, de liturgias, mas agora livres de fato. Ele considera que o nascimento espiritual é muito mais importante do que o nascimento da terra, porque ele mesmo fala, e olha que ele era de uma das tribos de Israel, ele desconsidera isso. Imagina eu e você que nem de tribo somos, mas recebemos também o privilégio de fazer parte desse Israel do alto, porque você não precisa fazer parte da descendência carnal de Abraão, basta você crer na mensagem do Filho. Você está entendendo isso? Para finalizar, em Efésios 2, Paulo fala, a salvação vem pela fé. A fé é a conexão com Deus, assim como Abraão se conectava com Deus, como Moisés se conectou com Deus, como Noé ouvia a voz de Deus, tudo diretamente, não tinham intermediários. Ele fala, quando você se conecta com ele, ele vai produzir em você o desejo de fazer o bem, os frutos dele. E quando você gera os seus frutos, não há lei, é o que ele fala em Gálatas 5. Aí ele fala, as obras mortas não salvam. E de que obras ele está falando? As mesmas que em Filipenses ele deixou para trás. Ele falou, não me importa mais a circuncisão na carne, não me importa mais o dízimo fisicamente, dando um fruto lá, 10% mensalmente lá no templo, para alimentar o pobre, o órfão, a viúva. Eu quero agora alimentar aqueles que estão pobres da presença do Criador, órfãos do seu pai, que não tem ele como marido para guiá-lo. Eu quero agora dar frutos para o reino. E aí ele abandona tudo que era físico, a guarda de sábado, ele vai viver a liberdade que o Espírito Santo trouxe para ele, não ficar guardando um sábado semanal. Ele vai de fato viver agora a nova aliança. Mas aí tem muita gente hoje que, para manter o povo debaixo do seu controle, tirando sua lã, trouxeram dízimo, trouxeram guarda de sábado, trouxeram ainda para templos. Em Atos 17, Paulo fala, o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. E hoje tem gente chamando as pessoas para ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, como se Deus falasse lá. Se você está indo buscar ele em algum lugar, é porque ele não está em você, você não o recebeu. O que está acontecendo? Aí pare e pense, para finalizar. Você acha que Paulo hoje, ele entraria dentro dos templos religiosos, seria um pregador? Será que ele iria compactuar com um batismo na água física, sendo que a terra sendo um mar de mortes, como fala no livro do Apocalipse, o batismo é você, é o peixe sendo pescado desse mar de mortes, por isso que ele veio nos chamar para ser pescadores, aqueles que anunciou a mensagem. Não é um ritual, mas precisou para Israel, porque o povo lá não tinha relação espiritual com o Pai. Então eles não tinham compreensão do reino, então tudo foi trazido na carne, uma ceia, um pãozinho para cada um. O Salvador dizendo, eu vou para o Pai, mas vocês vão participar do banquete, vocês vão comer do pão que eu dou. E lá em Atos 2 eles participam desse banquete, por isso que ele falou, fazer isso em memória de mim até que eu venha. E ele de fato em Atos 2, a presença, a palavra do Pai vem. Por isso que nós temos que entender a Escritura, que o Pai estava no Filho reconciliando o mundo com ele. Em Atos 2 o próprio Pai vem para falar com seus filhos, aqueles que creram na mensagem. Mas aí muitos trazem ainda um ritual de um pãozinho, um vinhozinho mensalmente. Será que Paulo compactuaria com isso? Ir para um templo com hora marcada para falar com Deus que é Espírito, comer um pão físico, um vinho físico, se batizar numa água física, ter ainda um guia como um cego que precisa de um guia? Vocês acham que Paulo iria ser aceito nos templos? Ou os líderes religiosos só aceitam Paulo porque já está morto? Não se levanta contra eles. Assim como os líderes religiosos em Mateus 23 falava bem dos profetas, adornava os túmulos, mas foram causadores da morte deles. Essa mensagem é para você refletir. Essa é a vida do apóstolo Paulo, que no final, como ele fala em 2 Timóteo 4, ele combateu um bom combate, mas foi morto por Roma. Cumpriu o Apocalipse 13. A grande besta matou a todos os santos, todos os que receberam a presença do santo, do Espírito Santo, porque ninguém é santo de si mesmo. Foram mortos. E depois se levantou muitos que estão aí até hoje vivendo da herança. Coisa que Paulo nunca fez. Nunca recebeu um centavo para levar a palavra, a não ser que fosse para uma obra missionária. Será que ele aceitaria hoje ter salários altíssimos enquanto o povo na igreja está precisando de ajuda? Pare para pensar. E eu quero que esse vídeo sirva para a sua reflexão. Você quer fazer parte daqueles que de fato nasceram para a Nova Jerusalém, que não escraviza, que obedecem
a voz do Espírito Santo? Ou você quer fazer parte ainda da velha aliança, que precisa de guias, tutores, que precisa de leis, que precisa ainda ficar debaixo de ordenanças, praticando rituais, tudo aquilo que na cruz se findou? Pare para pensar.